Olá, tudo bem? Eu me chamo José Roberto Araújo da emergecode.com.br e hoje nós vamos mostrar no detalhe como funciona uma das ferramentas de mensageria que mais tem vagas abertas no LinkedIn. Sabe do que eu estou falando? Apache Kafka. É isso mesmo. Semana passada eu fiz uma pesquisa lá no perfil da Emerging Code no Instagram perguntando se o pessoal conhecia Apache Kafka ou se já tinham tido experiência trabalhando com essa ferramenta, e algumas pessoas responderam que já conheciam a ferramenta ou que já tinham trabalhado com a ferramenta, só que praticamente todo mundo não sabia ou não tinha ideia de quantas vagas tinham abertas no LinkedIn pedindo conhecimento do Apache Kafka. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas empresas estão solicitando profissionais capacitados com conhecimento em Apache Kafka. Pois é por isso que é super importante ter conhecimento de como funciona no detalhe o Apache Kafka. Porque para desenhar uma arquitetura event-driven, por exemplo, é obrigatório você levar em consideração ferramentas que forneçam a capacidade aos sistemas de conseguirem se comunicar de forma assíncrona uns com os outros. Além de também garantir temporalidade sobre a persistência das mensagens que são trocadas entre esses sistemas. O Apache Kafka é uma ferramenta de mensageria desenvolvida inicialmente pelo LinkedIn, que eles tinham assim, uma necessidade muito grande de dar um suporte num alto throughput, ou seja, num alto volume de mensagens que se trafega no LinkedIn. Eu estou falando aqui na casa dos 1,4 trilhões de mensagens que trafegam no LinkedIn. E ao mesmo tempo eles precisavam da garantia de baixa latência, ou seja, tanto na escrita quanto na leitura dessas mensagens. O Apache Kafka ele tem se tornado uma plataforma muito versátil no mercado. E com ela a gente pode implementar uma plataforma de data stream com processamento em real time até integrações entre bancos de dados de sistemas legados com base em dados de outros sistemas que foram criados com arquiteturas ou ferramentas e tecnologias mais modernas, através de outras ferramentas presentes dentro do ecossistema do Apache Kafka. Se você se inscreveu aqui no canal recentemente, obrigado por nos ajudar a dar continuidade ao nosso trabalho. E se você é novo ou nova aqui no canal, eu produzo com frequência vídeos sobre arquitetura de software, software design e muita coisa sobre .NET. Se assistir algum vídeo desses por aí, não se esqueça de se inscrever e dar um like nesse vídeo. O Apache Kafka vem sendo utilizado em larga escala e em grandes projetos, e as empresas estão decididas a contratar profissionais que tenham conhecimento nessa ferramenta. Por isso que é muito importante, eu friso de novo aqui, que você aprenda Apache Kafka, porque isso vai ser um divisor de águas no seu conhecimento e também no seu caminho de carreira. É só fazer uma pesquisa no LinkedIn que você vai ver que existem várias vagas. Então você digita lá Apache Kafka na região do Brasil e você terá um resultado de aproximadamente 1.533 vagas na época que eu pesquisei. Essa tecnologia ela está mais do que consolidada no mercado e entender como ela funciona vai te fazer toda a diferença. Tá? Hoje vamos entender um pouco mais no detalhe como é o funcionamento do Apache Kafka na prática. E eu vou te explicar componente por componente, através também de um projeto em .NET, de como alguns comportamentos do Apache Kafka, como é que eles funcionam em runtime, tá bem? E ao terminar esse vídeo de hoje, você vai estar preparado ou preparada para começar a trabalhar com Apache Kafka. Vem comigo! Bem, primeira coisa que a gente precisa saber é por que a gente precisaria, ou por que eu precisaria usar Apache Kafka. Se já existe no mercado tanta ferramenta de mensageria, por que o Apache Kafka é tão legal assim de se utilizar?
Bem, o Apache Kafka, ele te possibilita ter baixa latência com alto throughput. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que ele te entrega com altíssima velocidade respostas sobre as ações que você faz dentro dessa plataforma, tá? Ou seja, se você está produzindo mensagens, isso vai ser muito rápido, porque a latência que o Apache Kafka tem e entrega é muito baixa, tanto para escrita quanto para consumo. E outro ponto aqui é que o alto throughput, eu quero dizer que ele suporta um alto volume, tanto de produção de mensagens, quanto de consumo de mensagens. Tanto é que existe um conceito chamado Kafka Lag, que é o conceito que te explica quando, ou na verdade que ele te mostra quando há um alto volume de mensagens sendo produzidas no teu cluster Kafka e há baixo consumo. E isso representa que ou os seus consumers estão processando com baixo poder computacional ou a quantidade de consumers para a quantidade de mensagem que está sendo produzida está baixo e você tem que subir mais uma instância de consumers. E a gente vai ver isso aqui durante todo o vídeo e me acompanha até o final desse vídeo que vão ter muitas coisas legais aqui para você aprender. O outro ponto é alta escalabilidade. Por quê? Porque basta eu subir um broker novo dentro de um cluster Kafka e eu começo a ter aqui o quê? Um alto poder de escalabilidade, porque se um broker cair, eu já tenho vários outros para dar suporte. A alta disponibilidade também entra dentro do mesmo jogo da escalabilidade, tá bem? A parte de tolerância a falhas é muito legal no Apache Kafka, por quê? Porque como você está trabalhando com vários brokers e existem vários protocolos sendo implementados por trás da plataforma do Kafka que te possibilitam aqui ter uma tolerância a falhas muito grande, tá bem? Outro ponto é que existe uma ferramenta na Apache Kafka chamada do Mirror Maker, é uma outra ferramenta que compõe o ecossistema da Apache Kafka, tá? A parte de armazenamento performático aqui também é muito legal e muito bem implementada na Apache Kafka, porque ele trabalha com o conceito de file systems e cada mensagem é armazenada em um arquivo indexado de forma independente dentro de cada um dos brokers, tá? Ele trabalha aqui com um processo chamado, um protocolo, na verdade, chamado Raft, que garante aqui a eleição do próximo broker novo ou da próxima partição nova, ou de alguma outra que já existe dentro do cluster, que vai ser eleita como líder do cluster. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mais na frente, eu já vou explicar o que acontece aqui com essa questão de liderança, beleza? Capacidade de fornecer redundância em multiclusters. Eu acabei de dizer, o Mirror Maker é que garante essa questão, tá? E por que, então, com toda essa complexidade, o Apache Kafka é tão importante para mim? Porque, como a gente já falou no início do vídeo, existem várias empresas que estão solicitando, e vocês já acabaram de ver aqui, conhecimento no Apache Kafka. Não só essas que vocês viram agora, tá? Eu já vou descer aqui para vocês verem. Não só essas empresas aqui, mas muitas outras empresas estão tomando como base esses grandes players para usar essa tecnologia e dar um alto poder de processamento de mensagens, até mesmo em real time, para alguns projetos que necessitam dessa característica, tá bem? Então aqui vocês estão vendo que existem vários componentes dentro do ecossistema do Kafka. Na verdade não são componentes, são sistemas que compõem todo esse ecossistema. Então a gente tem o Apache Kafka, o Kafka Streams, o Kafka Connect, que permite você conectar uma base de dados a outra base de dados, o KSQL, que é uma ferramenta que te permite fazer consultas dentro de um cluster Kafka usando SQL. É muito louco isso, porque você consegue trabalhar aqui com um conceito de SQL dentro de um cluster que trabalha com partições. Isso é muito louco. E o Schema Registry. O Schema Registry é uma das ferramentas mais poderosas dentro do Apache Kafka, somada a todas essas outras que a gente falou, mas no que toca a mensageria, o Schema Registry é o cara que vai te ajudar a garantir o contrato, ou seja, o esquema entre a mensagem que está sendo produzida e o outro lado que está consumindo essa mensagem. Eu consigo garantir que o esquema da mensagem vai ser
basicamente sempre o mesmo, tanto para produzir quanto para consumir. E o que é que eu garanto com isso? Eu garanto consistência, porque vai existir também a possibilidade de eu versionar essas mensagens, ou seja, esses contratos e esses esquemas dentro do Schema Registry. E como eu falei aqui, ela foi desenvolvida, obviamente, dentro do LinkedIn e nada mais justo do que ele estar dentro dessa lista de empresas, de big players que utilizam a Apache Kafka. Spotify, Uber, Netflix, Twitter. Vocês podem fazer uma pesquisa aí no Google que vocês vão encontrar várias referências dessas empresas utilizando a Apache Kafka. E agora vamos aqui para uma parada que eu gosto bastante, que é mostrar a arquitetura do Apache Kafka. Então, o que a gente tem aqui como primeira visão para a gente entender a arquitetura do Apache Kafka? A gente tem aqui o Zookeeper, a gente tem os brokers, os produtores e os consumidores. Então, as informações de uma partição, incluindo as réplicas, elas são atualizadas com bastante frequência no Zookeeper. Então, como vocês estão vendo aqui, o que rola? O Zookeeper é o cara que orquestra toda essa parafernália de componentes que existem aí dentro desse ecossistema do Apache Kafka. E aqui eu quero deixar um detalhe importante. Se vocês começarem a fazer pesquisas sobre Zookeeper, Apache Kafka, vocês vão ver que a partir da versão 2.8, tá? O grupo da Confluent, que é a empresa que mantém o Apache Kafka, o que eles estão buscando fazer? Eles estão buscando remover aqui o Apache Kafka do ecossistema do Kafka para que os brokers comecem a trabalhar de forma independente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu estou tirando uma camada para garantir maior throughput e maior velocidade de processamento performático para o Apache Kafka. Tá? No entanto, fica aqui um ponto de atenção para se você quiser utilizar a nova versão do Apache Kafka, que não usa mais o Zookeeper, essa versão ainda não está ready to production. O que eu quero dizer com isso? Que ela não está pronta para produção, mas ela está disponível para você, como desenvolvedor, trabalhar, estudar e ver como essas funcionalidades aí estão sendo trabalhadas pela Confluent. Beleza? Mas não coloquem essa versão em produção, porque ela não está pronta para ir para a produção ainda. Para a produção, você vai encontrar muitas vezes ainda um cluster da Apache Kafka rodando um Zookeeper como sendo o cara que vai orquestrar os brokers. Não só os brokers, mas como vocês estão vendo aqui, o que vai acontecer aqui? Um produtor produz uma mensagem, também o Zookeeper consegue obter, o produtor consegue obter o ID do broker que ele está conectado, e aí a gente vai ver como é que um produtor se conecta no broker, como é que um consumidor consome as mensagens das partições. O lance é o seguinte, o Zookeeper é um dos caras mais importantes, junto com os brokers, obviamente, mas é um cara mais importante desse ecossistema. Por quê? Porque ele vai garantir balanceamento dos brokers, ele vai garantir eleição dos brokers, ele vai garantir que as partições estão distribuídas entre os brokers, que os tópicos estão distribuídos e replicados entre os brokers, ele vai atualizar aqui o offset. Na verdade, ele vai guardar a atualização do offset da mensagem que foi consumida por um consumidor XYZ. O produtor vai, em conjunto com o Zookeeper, buscar qual é o ID da partição que a mensagem foi produzida. Então, o Zookeeper aqui, ele guarda todo o metadado de um cluster Kafka. Por isso que ele é muito importante. Tá? Lembra do protocolo Raft para trabalhar com o esquema de eleições? Quem faz isso é o Zookeeper. E como vocês estão vendo aqui, todos os brokers atualizam os estados de cada um deles dentro do Zookeeper. Por isso que nos clusters que estão rodando hoje em dia em produção, que usam o Zookeeper, não tem como você subir um cluster Kafka que não seja na versão 2.8, que você não tenha que rodar o Zookeeper. Pelo contrário, tá? Na versão 2.7 para baixo, você precisa de um Zookeeper e pelo menos um broker para você começar a trabalhar e brincar com o Apache Kafka. Então, vamos passar aqui adiante e entender como é que funciona o esquema do broker. Basicamente, o broker é bastante simples. O Kafka ele foi projetado para trabalhar
com vários hosts e ter um broker só por hosts. Ou seja, se um broker desse ou um host desse ficar offline, você vai ter aqui vários outros brokers, ou pode ter outros brokers que vão assumir a liderança desse cluster. Tá? O Kafka ele vai garantir que outros brokers continuem em execução. Quando eu mencionar a palavra broker daqui para frente, entenda como hosts também, tá? E o que eu quero dizer com hosts? Eu estou dizendo aqui que ele pode ser uma virtual machine, pode ser um Docker container rodando dentro de um cluster Kubernetes, pode ser um servidor físico, por exemplo, ou seja, eu posso ter um broker 1 rodando em uma virtual machine, ou posso ter o broker 1 rodando em um Docker container, ou um container, por exemplo, não precisa ser no Docker, pode ser em qualquer outra ferramenta que consiga ter a capacidade de rodar containers, tá? E eu posso ter o broker 2 rodando dentro de um servidor físico. Então, essa questão do broker, ela é independente do tipo de ambiente que vai rodar esse broker. Todos os brokers no Apache Kafka, eles conversam com o Zookeeper, como a gente já mostrou aqui no início, tá? E isso ajuda a coordenar a distribuição, que também desempenha um papel fundamental em atingir a meta de Unlimited Scaling. Isso é um pouco controverso, porque o limite da escala vai ser o limite do hardware. Se você tem 3 hardwares com a quantidade X de CPU e X de memória, o seu limite vai ser esse. Se você conseguir botar mais hardware ou mais máquinas virtuais ou mais containers, a sua capacidade de escala ela começa a ser ampliada. Então, os tópicos eles são também replicados entre os brokers, ok? E a replicação é uma parte importante dos objetivos do Kafka para atingir o no downtime e também o unlimited scaling. Tá? O no downtime aqui é garantido por quê? Porque como existe uma réplica das partições e uma distribuição dos tópicos entre os brokers, o Kafka consegue garantir que mesmo que um broker caia, todos os outros brokers estão sincronizados com os dados a ponto de eles conseguirem um ou outro assumir a liderança desse cluster e continuar funcionando. Por isso que a gente chama esse processo de distribuição de brokers como no downtime. Existe um broker responsável por coordenar ou por liderar o cluster Kafka. Tá? E a gente vai ver aqui, por exemplo, que esse broker 2 é o broker controller, ou seja, é o broker que vai liderar o cluster desses 3 brokers. E como é que eu consigo, como é que o Kafka, na verdade, consegue garantir que não vai ser o broker 1 por ele ter entrado primeiro ou o broker 3 por ter entrado por último, tá? O protocolo Raft, que é implementado no Apache Kafka e orquestrado pelo Zookeeper junto com os brokers, garante que você tenha essa garantia de ter o broker 2 como líder, como poderia ser o broker 3. Eu vou mostrar aqui como é que funciona um protocolo Raft, só para você ter uma ideia. Segura aí. Eu estou aqui no site raft.github.io e depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que esse algoritmo de consensus Raft funciona. Mas se liga nisso aqui. Eu vou fazer um reset na página e percebam que esses 5 clusters estão começando a fazer a contagem regressiva para que eles comecem a disparar pings uns para os outros. E você percebeu aqui que o S3 tornou-se líder. Esse processo aqui, exatamente esse processo, é o que acontece no Apache Kafka. Então, essa questão da liderança dos brokers aqui é garantido por esse protocolo que vocês acabaram de ver, o protocolo Raft. Então, o Kafka Controller ele mantém a liderança através do Zookeeper. Não tem como, pelo menos até antes da versão 2.8, a gente tem um cluster Kafka que não consiga ou na verdade que não precise do Zookeeper. A gente precisa, estou reforçando aqui para você não confundir as coisas, tá? Então a gente precisa do Zookeeper, ele é muito importante para garantir toda essa orquestração por aqui, tá bem? Então a gente vai agora passar para a questão dos tópicos. E os tópicos é uma coisa muito interessante porque você está vendo aqui um produtor produzindo para o tópico A,
o produtor 2 e o produtor N produzindo para um tópico B, e você está vendo aqui N consumidores, onde o consumidor A, o consumidor B está consumindo do tópico A, o C, o D e o consumidor N estão consumindo do tópico B. E por que eu garanto isso? Como é que, na verdade, que eu garanto isso? Eu tenho aqui um conceito chamado Consumer Group. Tá? E o que rola aqui para que aconteça essa distribuição do produtor 1 produzir para o tópico A, o 2 para o B e o produtor N para o B também? Então existe aqui um conceito chamado Partition Key, que a gente vai ver lá quando a gente estiver aqui na parte de partições. Então, quando um sistema, um serviço estiver aqui produzindo mensagens, é muito, mas muito importante que você tome cuidado em como você vai garantir a produção ou a criação dessa partition key, porque isso aqui é a chave que vai garantir que as mensagens produzidas com a mesma partition key vão parar dentro daquele tópico a uma mesma partição. E a gente vai ver logo mais. E essa questão do Consumer Group aqui que você está vendo é um conceito para garantir o Competing Consumers. O que é isso? São consumidores concorrentes. Então, quando a gente cria consumidores que estão inseridos dentro do mesmo Consumer Group, eu estou dizendo que esse consumer vai estar direcionado com interesse no tópico A, e dentro desse tópico aí entra a questão das partições, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, como a gente falou mais cedo, eu vou ter aqui uma partition key produzida pelo produtor 1, pode ser pelo produtor 2, eu vou copiar aqui, pode ser pelo produtor N, pode ser qualquer um desses produtores. E aí o que vai acontecer aqui? O produtor 1, ele ao produzir uma mensagem com a partition key, que eu vou colocar aqui, partition key, user 123. Essa é a minha partition key. Tá? Eu vou botar aqui como sendo uma APK só para simplificar o label, beleza? Então o que vai rolar aqui? Vai rolar o seguinte, quando o produtor 1 produzir uma mensagem para o tópico A com uma partition key user 123, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo para o Kafka, olha, está chegando uma mensagem para você. Então aqui a gente tem essa mensagem sendo produzida pelo produtor 1 com a partition key user 123. O que vai acontecer aqui é o seguinte, o Kafka, quando receber essa mensagem, ele automaticamente vai distribuir essa mensagem por um tópico. Na verdade, ele não vai distribuir, ele vai alocar essas mensagens para uma determinada partição, tá? Então, quando esse produtor 1 produzir essa mensagem aqui, ela vai para a partição 1, por exemplo. E todas as vezes que o produtor 1 produzir uma mensagem que tenha a partition key user 123, o Kafka vai pegar essas mensagens todas e vai direcionar para a partição 1. Tranquilo? Ah, Alberto, mas que tipo de mensagem eu posso colocar com o mesmo ID? Vamos lá. Quando você tem um cliente se cadastrando na sua plataforma, tá? No seu sistema, você vai ter ali um cliente cadastrado, um evento, tá? Pode ser, sei lá, vou chamar de evento, tá? Então, esse evento de cliente cadastrado, então deixa eu botar aqui essa mensagem de cliente cadastrado para sinalizar que a gente está falando da mesma coisa, beleza? Cliente 123. Então, quando mandar essa mensagem de cliente cadastrado, vamos supor que o ID desse cliente seja 123. Então, eu vou compor esse partition key de uma forma que eu consiga identificar esse cliente dentro do Apache Kafka. E toda vez que houver alguma alteração nesse cliente de código de ID 123, a composição da partition key desse cliente sempre vai ser cliente 123, seja para alteração de endereço, de morada, seja para alteração de endereço de entrega, seja para alteração de endereço de cobrança, informações pessoais, ou seja, você vai começar a produzir mensagens para o tópico de cliente, tá? Onde o cliente 123 sempre
todas as mensagens produzidas com a partition key cliente 123 sempre vai vir para a partição 1. Isso aí é o esquema de produção de mensagens. Agora, o que eu quero dizer aqui com consumidores? Os consumidores, como eles estão dentro do mesmo consumer group, isso aí é um conceito, uma prática e um comportamento de como o Apache Kafka funciona, beleza? Então, quando você tiver vários consumidores que estiverem contidos dentro do mesmo consumer group, que eu estou chamando aqui de consumer group 1, o que vai acontecer aqui? O consumidor A, o Kafka, o Apache Kafka junto com o Zookeeper e os brokers, vai automaticamente balancear o consumidor 1 para a partição A1, o consumidor B para a partição A2, o C para a partição A3 e A4. Pô, Roberto, mas por que os outros foram para 1 para a partição e o C foi para 2 partições? Percebam aqui que eu tenho 4 consumidores com 5 partições. Ok? Isso é perfeitamente normal acontecer com o Apache Kafka. O que você não pode fazer é o inverso, é ter mais consumidores do que partições. Porque se eu tivesse mais um consumidor aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, para você entender, aqui eu teria um balanceamento por igual, mas se eu tivesse um outro consumidor aqui, por exemplo, o que ia acontecer aqui? Esse consumidor provavelmente iria consumir esta partição, este outro aqui iria consumir esta partição aqui, se fosse o caso, beleza? Deixa eu só tirar aqui, beleza. Esse consumidor X aqui, ele ficaria o quê? Ocioso. Então não é interessante que a gente tenha um processo, qualquer sistema é considerado, é tratado como um processo dentro do sistema operacional, que fique ocioso, consumindo recurso à toa, sem ter nenhum tipo de vantagem ali. Então, o que é que eu vou voltar aqui? Eu vou voltar aqui para a explicação que a gente estava. E aqui você tem 4 consumidores consumindo 5 partições. Então, o que é que o Apache Kafka vai fazer nesse caso? Vai pegar um dos consumidores e vai dizer, olha, no caso aqui, o consumidor C vai consumir tanto da partição A3 como da A4. E o consumidor D vai consumir da partição A5. Então, esse balanceamento para saber qual o consumidor vai consumir qual partição ou quantas, quem decide isso é o Apache Kafka. Por isso que a gente fala que ele tem um auto-balance, ou seja, ele faz um autobalanceamento para distribuir as mensagens entre os consumidores. Ainda tem mais coisa aqui da partição. A partição é uma das coisas mais interessantes e brilhantes que existem aí por trás de toda essa arquitetura do Apache Kafka. O que rola aqui? Porque eu coloquei esse Reputation Paired Default 7 Days. O Apache Kafka, quando você sobe um cluster, por exemplo, imagine que você subiu um Zookeeper e 2 brokers. Por padrão, o Apache Kafka garante que todas as mensagens que forem produzidas para dentro de um cluster, ou seja, foram produzidas para dentro desses brokers, elas vão ser retidas pelo máximo de um período de 7 dias. Isso é configurável, tá? Na hora que você estiver configurando aí o seu cluster Kafka, você pode dizer que para o cluster como um todo, de uma forma global, vai obedecer a X dias de período de retenção, como você pode dizer que para um tópico, aquele tópico específico vai trabalhar com um período maior ou menor, tá? E isso aí é configurável, tá bem? As partições, elas armazenam o que muita gente chama de records. Então, o que eu estou chamando de mensagem, algumas pessoas chamam de registros ou records, em formato de log, tá? A gente vai ver aqui no segmento a seguir, que fala sobre segmentos de partições, onde a gente mostra essas questões dos logs. Eu também vou mostrar para vocês aqui, na prática, como é que a gente verifica os logs de mensagens, na verdade, do Apache Kafka, beleza? Então, essa referência de log, ela não deve ser confundida com o local onde o broker Kafka armazena seus logs operacionais. Existe uma questão chamada log operacional, que são todas as ações que acontecem dentro de um cluster, com os logs de mensagens, que é um conceito que o time do Apache Kafka criou para
a gente trabalhar as segmentações das mensagens que vão acontecer dentro de uma partição como esta que vocês estão vendo aqui, tá bem? Então, cada partição, ela não mantém todos os registros, ou todos os records, ou todas as mensagens sequencialmente em um único arquivo. Ao invés disso, o Apache Kafka ele trabalha com a divisão de uma mensagem por log indexado. Isso garante aqui consistência de armazenamento das mensagens, isso garante alta velocidade na escrita e também no consumo dessas mensagens. Tá? A gente vai ver aqui um conceito chamado offset, que é bastante importante dentro dessa arquitetura. Os segmentos de log, eles podem ser definidos usando um limite de tamanho. Por exemplo, eu posso definir que um limite de um log, né, de um segmento ali, ele possa atingir, sei lá, 1 GB de informação, que é bastante. Normalmente, eles trabalham aqui com um limite de 1 MB por padrão. Beleza? A administração em torno dos registros Kafka geralmente ocorre no nível do segmento de log. Tem uma outra questão que é importante aqui sobre, sobre o ponto de entendimento das partições, é que, se você perceber aqui no Kafka Controller, cada uma das partições seguidoras, que não são parte das partições dentro dos tópicos, dentro do broker que é líder do cluster, elas têm uma cópia exata do conteúdo do líder. Tá? E essas partições elas são chamadas de réplicas sincronizadas, ou seja, todos esses tópicos aqui do broker 1 e do broker 3 são cópias exatas do que está no broker 2. Isso é muito importante entender para que a gente conheça e entenda o funcionamento da replicação das mensagens entre os brokers e assim a gente saiba como o Apache Kafka lida com essa questão de replicação de mensagens. Vamos passar aqui adiante para a questão dos segmentos das partições, porque isso aqui é bastante importante, tá? Entender essa questão de como o Apache Kafka ele armazena as mensagens dentro de um file system é importante para a gente entender que não existe nenhum banco de dados por trás do Apache Kafka. Tá? Não existe um Postgre, um MySQL, MariaDB, não existe isso. O que existe, na verdade, é um esquema, uma estrutura de dados desenvolvida pelo time do Apache Kafka que usa um file system para fazer indexação de arquivos. Então, perceba aqui, eu tenho o segmento 1, 2, N-1 e N. Tá? Isso que eu coloquei aqui é uma representação que eu posso ter vários segmentos dentro de um tópico qualquer, no caso, tópico A. O que eu quero dizer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27? Eu estou dizendo aqui que isso aqui é o offset. E o que vem a ser um offset? Vem a ser o índice de onde está localizado aquela mensagem dentro do file system do Apache Kafka. E essa região toda que você está vendo aqui de cinza, vou até ampliar aqui para facilitar vocês verem aí, essa região de cinza aqui é todo o file system que foi atribuído ao tópico A. Então, quando eu estou dizendo aqui que o segmento 1 tem 4 mensagens, eu quero dizer que é o seguinte, de acordo com o tamanho do log, eu vou segmentando um segmento, ou seja, eu vou seccionando um segmento para eu saber quantos offsets cabem dentro de um segmento. E o que acontece quando esse segmento ele enche? Ele para de armazenar mensagens nesse segmento e cria um segmento adiante, no caso segmento 2, com a mesma quantidade de blocos de mensagens que vão poder ser armazenados dentro daquele novo segmento. E assim sucessivamente. Com isso, o Apache Kafka ganha poder de indexação, de armazenamento e de compactação de mensagens. Vamos aqui agora para entender como é que funciona a estrutura do que o seu sistema, seja ele escrito em Golang, Python, .NET, com C#, Java. A estrutura da mensagem é invariável à estrutura da mensagem Kafka comparado às linguagens de programação. O que vai mudar é só o cliente Kafka que você vai usar mediante a linguagem que você está utilizando no seu dia a dia, tá bem? O que a gente tem aqui com um record? Como eu falei mais lá atrás no vídeo, o que acontece? Muita gente chama o que eu chamo de mensagem como record, tá? É um registro dentro do Apache Kafka, mas independente disso,
Perceba que um record ou uma mensagem, ele é composto por um header, um cabeçalho, uma key, que é uma chave. Por isso que eu falei que a partition key, ou seja, a chave de partição, ela é extremamente importante, beleza? Para o armazenamento sequencial de mensagens dentro de uma partição para um determinado tópico. Existe aqui também o value, que é o corpo da mensagem que você vai produzir no Apache Kafka, e temos um timestamp, que é um carimbo do tempo que aquela mensagem foi produzida. E aqui eu estou falando de data e hora. A data e hora que foi produzida uma mensagem, a partition key, e o header, você pode ter várias coisas dentro do header. Por exemplo, você pode usar o header para fazer routing header. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro desse header você pode ter vários tipos de tokens que, mediante ao consumidor, a estratégia de consumo que você está tendo dessas mensagens de um determinado tópico, você pode ter um consumidor que é um routing para outros consumidores ou simplesmente para fazer um workflow dentro desse consumidor mediante a rota que está escrita nesse header. Por exemplo, eu posso ter mensagens sendo escritas de venda, de cliente sendo registrado, de usuário sendo logado, de produtos sendo adicionados no carrinho de compra. Ou seja, eu posso ter várias coisas acontecendo e eu posso simplesmente adicionar aqui um routing header, e o meu consumidor que vai consumir essa mensagem tem que ter essa capacidade de ler o header da mensagem e direcionar isso para o local de destino que vai processar essa mensagem. Beleza? E o outro ponto que a gente tem aqui é traceability. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no momento em que a gente está trabalhando com monitoramento, com observabilidade, a gente precisa dar a capacidade inversa para os sistemas de monitoramento ou de rastreabilidade, tá? Como você queira chamar. E para isso a gente usa o header para armazenar o Trace ID, o Request ID, o Transaction ID, ou seja, tudo que dá capacidade de monitoramento dessas mensagens que são produzidas no Kafka e são consumidas no Kafka. E essa estrutura é bastante importante. E eu vou voltar um pouco aqui para explicar essa questão da partition key. É o seguinte, lembra desse exemplo que a gente deu da partition key cliente 123? O que acontece quando eu não produzo uma partition key para uma mensagem? Nesse momento, você delegou a autoridade de determinar para qual partição vai ser alocada aquela mensagem de forma aleatória pelo Apache Kafka. E isso eu estou aqui afirmando que é muito perigoso, porque todas as vezes que você vai produzir uma mensagem para o Apache Kafka que não tem uma partition key, aleatoriamente o Kafka vai começar a produzir mensagens, seja a mensagem do cliente XPTO para a partição A5, hora vai ser para 3, hora vai ser para 2, hora vai ser para 4, ou seja, não existe uma ordem direta de garantia de que ele vai produzir sempre para a mesma partição. Isso a gente só garante se você tiver garantindo para o Apache Kafka que a mensagem está sendo produzida sempre com a mesma partition key, beleza? Então a gente já fechou aqui a parte de estrutura do registro e a gente vai partir agora para a parte de compactação, que é bem legal também. Então essa é outra capacidade que o Apache Kafka nos dá, que é compactar mensagens, beleza? E a compactação, ela funciona de uma maneira geral da seguinte forma. Imaginem que a gente tem aqui os offsets, como vocês já viram, e esses offsets estão dentro de segmentos, dentro das partições, dentro de um tópico, tá? É um pouquinho confuso aqui no início, mas logo você estudando um pouquinho, você dando mais uma lida na documentação oficial da Confluent, você vai entender esses conceitos com mais detalhes. Mas vamos lá, eu tenho um offset 0, 1, 2, 3 até o 8, e cada offset desse tem uma key. E perceba que eu estou usando as mesmas letras, garantindo que a partition key produzida foi a mesma. E por que os valores mudam? Por quê? Lembra que eu falei que o cliente pode ser um cliente cadastrado, eu posso ter a alteração do endereço de entrega do cliente, dados pessoais daquele cliente. Então, perceba aqui que eu tive um valor A para key X, um valor B para key X, um valor E para key X e um último valor para a key X, que é o valor H. E aí, o que rola aqui? Esse mesmo comportamento segue para as outras keys, tá? Rola o seguinte, que
Quando eu estou trabalhando com compactação, então o Apache Kafka ele tem alguns codecs de compactação, tá? Ele começa a identificar a repetição de valores para a mesma key. E, com isso, ele garante que o último valor, o mais atualizado, vai estar disponível para leitura, que é o que você está vendo aqui. O valor do offset 7 da chave X, o valor é o H. Assim sendo, segue para todas as outras chaves, ou seja, chave Y, o último valor é o offset 2, valor C. O B é a mesma coisa, porque o B se repete duas vezes e o último offset é o 6, o offset para cá, ou seja, você está vendo que o Kafka deixa de disponibilizar de forma latente os valores que não são muito mais utilizados e mantém numa área mais hot, mais quente, todos os valores que são muito mais utilizados, ou seja, os últimos valores, tá bem? Então, nesse ponto aqui é onde você tem o entendimento de como as mensagens são compactadas. Com isso, eu ganho o quê? Espaço no meu storage, tá? Eu ganho espaço no meu storage, isso aí é uma coisa bastante importante de você levar em consideração caso o throughput ou o volume de mensagens que você esteja produzindo seja muito alto. Tá? Então, me acompanha aqui que agora a gente vai ver tudo isso acontecendo na prática. Então aqui eu estou no diretório do projeto, eu tenho aqui um Docker Compose com uma configuração do Zookeeper e do Apache Kafka. Todo esse projeto que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter acesso lá no GitHub da Emerge Code. Eu vou deixar tudo aqui também na descrição desse vídeo. Então acompanha tudo que está aqui na descrição, beleza? Então o que vai rolar aqui? Um Docker Compose. E eu vou rodar esse Docker Compose, ele vai começar a subir o meu Zookeeper, o Kafka Broker 1, Kafka Broker 2 e um Kafka UI. Mas eu não estou usando esse Kafka UI, eu vou ignorar ele aqui, beleza? O ponto é que eu vou ter aqui um Docker PS-A para te mostrar tudo que está rodando dentro da minha estrutura aqui do Docker, beleza? Eu tenho aqui o Broker 2, Broker 1 e o Zookeeper, tá? O que vai rolar aqui agora? Eu vou simplesmente te mostrar que existe essa configuração. Eu vou vir aqui em Advanced. Essa configuração daqui das properties, esse é o nome que você coloca nessa configuração do seu nó, tá? Do seu cluster. Essa ferramenta chama-se Offset Explorer. É uma ferramenta que você pode usar, é gratuita, tá? Apesar dela pedir uma licença comercial, mas na sua casa aí para os seus estudos você pode usar sem problema nenhum, ok? O que você vai precisar colocar nessa parte das properties aqui é localhost, é onde está rodando o container do nosso Zookeeper e a porta que foi configurada. Normalmente a porta é 2181, tá? Na minha configuração eu coloquei ela como sendo 22181, beleza? Eu vou fazer um ping aqui, você vai ver que já estou pingando o servidor do Zookeeper, ok? E o Advanced, como eu tenho dois nós, ou seja, eu tenho dois brokers, eu coloquei o localhost 29092 do broker 1 e o 39092 do broker 2. Assim como eu te mostrei a questão da porta do Zookeeper, normalmente a porta do broker no Apache Kafka é 9092 ou 9090X. Vai depender de como é que você configurou as portas do broker, beleza? Pronto, eu vou fazer um update aqui das minhas configurações e vou fazer um connect. E eu já estou conectado aqui no meu broker. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho dois brokers, onde o broker 1 e o broker 2, cada um deles tem o seu próprio ID, e eu não tenho nenhum tópico aqui criado, tá? Na verdade, eu tenho esse tópico demo aqui, que eu já tinha criado anteriormente. Eu acabei de deletar esse tópico e eu vou criar um tópico do zero, só que, ao invés de criar aqui na ferramenta, eu vou criar ele de dentro de um dos brokers. Bem, o que a gente já tem aqui é a nossa console dentro do Visual Studio, onde aqui eu já estou mostrando todos os containers que estão rodando. Eu vou agora copiar e colar esse comando chamado Kafka Topics, beleza? Essa linha de comando toda, ela tem aqui as instruções onde eu estou dizendo que eu vou querer usar o app que é
deployado, que está disponível em todos os brokers, tá? O Kafka Topics. Estou dizendo que ele vai criar um tópico se conectando no Zookeeper localhost. Nesse caso, eu vou tirar o 2 da frente, porque aquela primeira porta que eu falei para vocês, que eu mostrei lá no início do vídeo, dentro do Kafka Tools, é uma porta exposta pelo container. Se você for ver aqui, eu estou expondo a porta 2181 como sendo 22.181. Como eu vou estar rodando dentro do container esse comando, então eu tenho que rodar localhost 2181, beleza? O fator de replicação vai ser 1, porque eu tenho 2 brokers, e as partições que eu vou querer criar para esse tópico, chamado demo tópico teste, vão ser 3 partições, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse comando, vou falar aqui docker exec -it broker 1, poderia ser o broker 2 também, beleza? Vou entrar como um bash, vamos lá, beleza? Aqui, Kafka. Vocês estão vendo aqui que são os apps que estão disponíveis dentro do broker, tá? Todos os brokers vão ter esses tópicos aqui. Para a versão do Kafka que eu estou configurada, que está configurada na verdade no meu Docker Compose. E aqui eu vou digitar o comando que a gente viu mais cedo e agora eu vou mandar rodar esse comando aqui. O comando deu um erro aqui porque o que a gente se confundiu foi que o localhost não vai funcionar, que tem que ser o nome do host dentro do container, que no caso aqui vai ser Zookeeper. Vamos rodar o comando novamente e o tópico está criado, beleza? Quando ele dá essa mensagem created topic test é porque o tópico está criado. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para a ferramenta do Kafka Tools. Temos aqui a ferramenta do Kafka Tool. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um refresh, um reconnect do cluster todo. E aqui a gente já tem os 2 brokers que a gente já viu mais cedo e olha aqui, o tópico teste está aqui criado. O que a gente vai ter aqui? Lembra que eu falei que num tópico, quando a gente diz que a gente quer ter X partições, essas partições vão ser criadas para esse tópico e o Kafka se responsabiliza por fazer o balanceamento dessas partições entre os brokers. Quantos brokers a gente tem nesse cluster? 2 brokers. E o que vai rolar aqui, ó? A partição 0, vamos lá, vamos passar para cá para facilitar o nosso entendimento. Então, a partição 0, ela está no broker 2, a partição 1 está no broker 1 e a partição 2 está no broker 2. Olha só que legal. Eu acho que assim fica melhor para vocês verem. Olha só que legal. Deixa eu aumentar a tela aqui. Beleza. Olha só. A partição 0 está no broker 2, como você está vendo aqui. Beleza? Olha só. Broker 2. A partição 1 está no broker 1. Olha só aqui que legal. Está aqui. E a partição 2 está no broker 2. Isso aí, quem fez esse balanceamento todo foi o Kafka. Tá? E o que eu vou fazer aqui agora, na verdade, é criar o tópico da nossa aplicação. E a nossa aplicação, ela usa um tópico com um nome um pouquinho diferente. Eu vou pegar o tópico que a gente vai usar na nossa aplicação e eu vou criar ele aqui com as mesmas condições com que a gente criou o tópico lá na linha de comando. Olha só, tópico demo tópico 1.0, que eu quero dizer o seguinte, que todas as mensagens que vão chegar para esse tópico têm a versão 1.0. Eu tenho uma partição que vão ser 3 partições e o fator de replicação vai ser 1. Beleza? Vou clicar aqui, show, tópico criado, mesma coisa. Vamos lá, partições. Aqui ele já fez o auto balance. Nas propriedades a gente tem essas questões de configuração de como é que a gente vai visualizar os dados aqui, tá? Para isso, eu vou mostrar agora o que acontece com os consumer groups que estão dentro do mesmo consumer group, tá? Os consumers que estão dentro do mesmo consumer group. Eu vou simular aqui uma aplicação onde eu tenho uma API que vai simular aqui, sei lá, X mensagens vão ser distribuídas e produzidas para dentro do tópico demo tópico 1.0 e eu vou simular aqui 2 consumers com tasks separadas, tá? Simulando que eu tenho 2 instâncias de consumidores consumindo essas mensagens, beleza? Então aqui eu tenho o projeto, como eu falei, o projeto vai estar aqui na descrição desse vídeo, então se liga em tudo que está na descrição, porque tudo que é referência, site para o Apache Kafka, da Confluent, documentação oficial do Apache Kafka, tudo eu vou deixar nas descrições do vídeo, beleza?
esse projeto, o link também vai estar na descrição. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho uma API, essa API vai receber um post, esse post vai receber a quantidade de mensagens que eu vou produzir. Aí eu estou simulando aqui um produtor que vai produzir X mensagens, então eu vou percorrer essa quantidade de mensagens e vou produzir umas mensagens aqui para o Kafka. Só que aqui tem uma condição diferente. Tá? Eu estou simulando uma condição que é o seguinte, eu estou aqui criando um cenário em que para a mesma partition key eu vou produzir a mensagem 1 e a mensagem 2. Caracterizando o quê? Mostrando para você que produzindo a mensagem com a mesma partition key, essas mensagens vão seguir sempre para a mesma partição. Beleza? Tranquilo? E os consumidores vão consumir para aquelas partições que eles já estão assignados pelo Apache Kafka, tá bem? O consumidor, por sua vez, também é muito simples. Eu tenho um hosted service aqui, onde eu tenho um event processor, e esse event processor ele vai criar o consumidor 1, que é uma task, tá? No C#, um consumidor 2, que vai estar rodando dentro de outra task. Eu tenho duas tasks aqui, e eu peço para haver uma agregação, um processo em background que vai rodar em paralelo as duas tasks e vai esperar elas terminarem, beleza? Como o processo de consumo do Apache Kafka ele é um loop infinito, só quando eu mandar um comando de finalização é que você vai ver essas tasks terminadas, mas não é o nosso intuito. Nosso intuito é deixar esses consumers rodando para a gente ver eles consumindo essas mensagens. Então eu vou simplesmente rodar a nossa aplicação aqui. Deixa eu ver se só o Startup Project está apontando para as duas. Eu tenho o start do worker e eu quero também o start da API. Beleza? Vou rodar as duas aplicações agora. Então aqui eu já tenho a minha API, está rodando, tá? É o Kafka Producer API. Eu vou dizer que eu vou rodar aqui, sei lá, 5 mensagens com um texto qualquer aqui dizendo teste. O que essa API vai fazer é o seguinte, ela vai receber essa request, vai iterar 5 vezes, produzindo 5 mensagens com o conteúdo teste e vai me retornar teste. Vamos colocar um breakpoint aqui no Visual Studio para a gente ver esse comportamento acontecer aqui. Vamos pedir para executar. Agora a gente está aqui com o Visual Studio, a request já está aqui na mão. Vou me conectar no broker e vou começar a produzir a mensagem. Produzir a primeira mensagem. Vou simular aqui para esse partition key aqui. Eu vou ter uma mudança de endereço, ou seja, eu estou produzindo uma mensagem lá simulando a mesma partition key. E aí eu vou produzir todas as outras mensagens aqui, eu vou rodar minha aplicação, porque aqui já é uma coisa mais trivial para você que está aí assistindo e entende bastante de C#. Agora eu vou fazer um zoom in aqui para te mostrar o seguinte. Olha só que maneiro. Eu tenho o consumer 1 consumindo a mensagem da partição 0. Eu tenho o consumer 1 chegando ao final da partição 0 e eu tenho o consumer 1 novamente consumindo agora a mensagem de alteração de endereço da partição 0. Por que isso? Quando a gente volta lá para o Visual Studio, vamos lá para o Visual Studio agora, a gente vai ver aqui no nosso projeto de consumidores que eles estão participando do mesmo Consumer Group A. O que eu quero dizer com isso? Que por eles estarem dentro do meu Consumer Group, como a gente já explicou lá no board do Draw.io, o que vai acontecer aqui? O Kafka vai balancear esses dois consumers para partições distintas. Beleza? É por isso que você não vai ver, em hipótese nenhuma, o consumidor 1 consumindo das mesmas partições do consumidor 2. Isso não vai acontecer. Bora voltar lá para eu te mostrar aqui o que vai rolar. Olha só. Consumidor 2 agora, o que ele está fazendo aqui? Ele está consumindo da partição 2 e da partição 1. Como a gente tem 3 partições, a partição 0 ficou para o consumidor 1, a partição 1 e 2 ficou para o consumer 2. E aqui eu estou provando e mostrando para você que o Kafka tem uma garantia do competing
consumers, ou seja, dos consumidores concorrentes com base em consumer groups. Isso quer dizer que se eu tivesse um terceiro consumidor em um consumer group diferente, com certeza esse outro terceiro consumidor ia consumir todas as mensagens de todos esses três tópicos sozinho. E aí a gente tem essa garantia que consumer groups diferentes, consumers dentro de consumer groups diferentes, consomem as mesmas mensagens, tá? Agora, bora lá para o Kafka Tool, para você perceber o que vai rolar lá dentro do Kafka Tool. Vamos fazer um play aqui. A partition 0 tem dentro do offset 0 o ID 0 com a mensagem de registering. Agora, a partition 0 tem o offset 1, ou seja, com isso eu estou te mostrando que aquela questão de termos tópico, partições e segmentos dentro de uma partição está acontecendo nesse momento. Então, quando eu tenho dois offsets dentro de uma partição, quer dizer que eu estou com dois arquivos sendo indexados dentro do file system dos segmentos de uma partição. Tá? E aqui é como eu falei, eu estou simulando a alteração de endereço. Ou seja, cada partição tem uma sequência própria e isolada das outras partições. Eu tenho a chave cliente ID 4, beleza? Dentro da partição 2, eu tenho o offset 0 do ID cliente 1. Dentro da partição 2 também, eu tenho um outro offset, ou seja, mensagens completamente diferentes, tá? 1 e 2, e assim sucessivamente, beleza? Isso aí é uma parada muito bacana que acontece com a Apache Kafka, que ele nos garante todas essas nuances que a nossa aplicação acabou de demonstrar, beleza? E como eu falei sobre o entendimento da anatomia de um record, você pode perceber aqui que eu tenho os headers, aqui eu não tenho nenhum header, o timestamp desse record aqui está aqui, o value desse record, ou seja, o valor, o corpo da mensagem está basicamente aqui e a chave dessa mensagem está aqui. Além disso, a gente tem, através dessa ferramenta, informações do offset, do tamanho da mensagem que está ocupando esse offset e a chave, tá? O tamanho da mensagem mais a chave e quais são os dados da partição. Essa ferramenta é muito bacana, por isso que a gente consegue ter informações deep dive, ou seja, bem detalhadas do que está acontecendo não só com o cluster, mas com cada uma das mensagens dentro dos tópicos, das partições. Então, esse era o conteúdo que eu reservei com muita dedicação, com muito carinho, tá? Foi bem bacana desenvolver todo esse material aqui nessa aula de hoje para você, tá? Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais do que é o Apache Kafka, de como ele funciona em detalhes. Isso vai te ajudar muito no dia a dia, para que você consiga aí começar a dar os seus primeiros passos com a Apache Kafka, tá bem? Independente da linguagem, cara. Eu estou aqui mostrando com um código C# porque é a minha zona de conforto, é onde eu trabalho no meu dia a dia e é o que eu mais mexo diariamente. Então, pode ser Golang que você queira trabalhar, pode ser Python, Java, não interessa a linguagem. O comportamento do Apache Kafka vai ser sempre o mesmo. E eu espero que você tenha também se divertido bastante aqui nesse vídeo de hoje. Tá? Então eu deixo aqui meu muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, então se inscreva para você não perder nenhum tipo de vídeo com altíssima qualidade como esse. Já dá um like nesse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos, chama a galera para conhecer um pouco mais em detalhe mesmo como é que funciona o Apache Kafka e até o nosso próximo vídeo, cara. Um abraço!